A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para mais uma lição desse trimestre. A Santíssima Trindade é o assunto desse trimestre. E hoje estaremos estudando a lição de número 3. Tem o título: O Pai enviou o Filho. Eu sou o presbítero José Carlos, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Estarei com vocês mais uma vez nesta pré-aula. Esta lição de número 3, ela tem por texto áureo, se encontra em 1 João, no seu capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Verdade prática. O envio do Filho revela o amor do Pai, a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a doação dos crentes. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Se encontra em João, capítulo 3, versículo 16 ao 17. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Vamos à leitura. João capítulo 3, 16 a seguir diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 João capítulo 4, versículo 9 a seguir diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E o 10: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 e 6 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5: Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Bom ter vocês novamente após essa leitura. Já espero que vocês estejam todos conectados com a palavra. E peço já que vocês deixem o like, que vocês sejam inscritos, aquele que está chegando agora, que está assistindo, que foi alcançado por este vídeo, está pela primeira vez, já deixe o seu like, seja inscrito, assista a primeira aula, a segunda aula, pois toda a lição está interligada, é uma após outra, e assim nós vamos aprendendo, ela vai nos passando todo o entendimento, todas as escrituras sendo esclarecidas diante dos nossos olhos. Vamos lá. O objetivo desta lição. Objetivo 1. Compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus. Número 2. Reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. 3. Identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação.
Amém, irmãos? Eu já passo para que os professores possam, já no início da aula, perguntar para o seu aluno, perguntar para todos os que estão na sala, qual foi o maior presente que você já recebeu? Qual o maior presente que você recebeu de alguém? Pois o maior presente que a humanidade já recebeu foi a vinda do Filho de Deus. É uma dádiva de Deus, um presente, algo gracioso, precioso para as nossas vidas. Este é o maior presente. Não esqueça disso. Escute todos os seus alunos, depois diga para ele: não existe um presente maior, dádiva maior do que essa, enviada por nosso Deus para nós. A palavra-chave desta lição é envio. E este envio não quer dizer de distância, não, isso não tem nada a ver com uma distância, mas sim, com algo que o Senhor Deus planejou, o Senhor Deus ele executou, o Senhor Deus ele missionou, ou seja, ele comissionou a Cristo, Este envio trata-se de algo que Cristo deveria fazer, e Cristo ele cumpriu, e Cristo ele veio cumprir a vontade do Pai. Vamos lá. O envio do Filho e o amor do Pai. Existe alguém que pode dizer, quem sabe esse que está assistindo este vídeo, já em algum momento da sua vida, disse que ninguém ama ele, que ninguém olha para ele, mas eu venho para te dizer que você é amado por Deus. Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama. E aqui vai mostrar que o amor incondicional do Pai para conosco. Este amor é um amor incondicional. Não tem amor maior do que este, não tem como se comparar. Pois este amor é o conhecido como amor ágape. Este amor aqui a qual a lição está falando. Deus, ele, através do envio do Filho, através da entrega do Filho, através do Filho, está conosco e vir obedecer o Pai, ele revela o seu grande amor. Ele revela. A chegada de Cristo é a maior demonstração do amor do Pai para com a humanidade. A chegada do seu Filho unigênito para conosco é a maior demonstração de amor. O verbo grego, esta palavra, amor, no grego, que quer dizer ágape, isso é um amor que é um amor incomparável, algo incondicional, irmãos. E você foi alcançado por este amor. Eu fui alcançado por este amor. Todos os seres viventes, homens, mulheres, crianças, foram alcançados por este amor de Deus. O Pai enviou o Filho com um propósito, com uma missão. E o Filho veio e cumpriu com excelência tudo que nós jamais cumpriríamos. Mas ele cumpriu. Ele obedeceu ao Pai. Ele cumpriu. Irmãos, o ponto 2 vai dizer a iniciativa soberana de Deus. A iniciativa veio de Deus. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para que tivesse vida e vivesse, e que pudesse viver
abundantemente, que te pudesse viver eternamente. Deus não fez o homem para morrer. Mas a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas a palavra de Deus em Romanos, no seu capítulo 5, versículo 20, vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça do Pai, o amor do Pai para conosco, a entrega do Filho. Então, houve um plano, e este plano foi feito pelo nosso Deus, o nosso Pai. Este Deus, ele enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos justificar. E a lição aqui vai dizer que Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. O Filho já estava destinado para a salvação. Existia um propósito eterno. E as Escrituras ratificam deste amor divino. Que antes da fundação do mundo, Cristo já estava predestinado a vir nos salvar, porque nosso Deus é soberano, Ele conhece tudo, nosso Deus, Ele não tem como alguém pegar Ele de surpresa, jamais. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele já sabe Ele sabe exatamente o que iria ocorrer no dia de ontem e aconteceu, Ele já sabia, e o que aconteceu no dia de hoje, Ele já estava sabendo, e o que vai acontecer amanhã, Ele também já sabe. Olha, a iniciativa foi de Deus. Embora alguns possam dizer que eu posso ser salvo porque eu sou bonzinho, eu posso ser salvo porque eu não faço nada de errado, eu posso ser salvo porque eu pratico a justiça, eu sou alguém honesto. Não, irmãos e ouvintes, Ele enviou, a iniciativa foi dele, nós não merecíamos. Foi uma iniciativa de Deus demonstrar o seu amor para conosco, para com a humanidade indigna, uma humanidade rebelde, pecadora, mas Ele mostrou o seu amor. A iniciativa foi dele, Ele nos amou primeiro. Foi Deus, porque este Filho, ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas sim para salvar. Porque Deus estava reconciliando o mundo em Cristo. É o que está escrito. Deixa eu ler com vocês. Vamos abrir a Bíblia, pegue a sua Bíblia aí. Acompanhe comigo essa leitura. Deixa eu encontrar aqui 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui. Segunda Coríntios, seu capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não os imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A iniciativa veio de Deus. Não veio do homem para com Deus, mas sim de Deus. O homem estava destituído, o homem estava distante, o homem se perdeu, estávamos perdidos, escravos do pecado, mas Cristo, obedecendo à voz do Senhor, do nosso Deus,
Ele veio e nos resgatou, nos libertou. Será que você pode dar um glória a Deus aí aonde você está? Deus, ele nos alcançou. Deus, ele nos resgatou. E alguém pode dizer assim, mas como ele me resgatou? Diz a palavra do Senhor que ele nos amou primeiro. Diz a palavra do Senhor que não foi com ouro e nem prata que fomos resgatados, que fomos libertos. Que o Senhor nosso Deus, que Cristo pagou o preço. Eu quero ler com vocês 1 Pedro, no seu capítulo 1, epístola de Pedro, 1 Pedro, Pedro, deixa eu ler com vocês aqui, capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebeste dos vossos pais. Aí o 19 diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, foi assim que o Senhor nos resgatou, com sangue derramado na cruz do Calvário. E você tem a oportunidade, de você que chegou pela primeira vez, você que ainda não reconheceu e não olhou para Cristo, o Filho de Deus, como Salvador, como justificador, você que ainda não olhou para o Senhor Jesus como seu Redentor, porque este Redentor que eu estou falando, ele está vivo. O meu Redentor, o seu Redentor, ele vive, e essa é a esperança da igreja. A nossa esperança é viva. Então você pode dar um brado de glória, porque o nosso Redentor vive, e ele vai voltar para nos levar para estar com ele aonde ele estiver. Então, você que ainda não olha para Cristo como seu Salvador, quem sabe você tem a sua fé e você olha para tantas outras coisas ou para outros deuses, podemos dizer assim, coloca a sua fé, quem sabe, em outros deuses, mas você tem a oportunidade e a liberdade também de colocar a fé no Senhor Jesus Cristo, porque pela palavra de Deus, pela palavra inspirada pelo Espírito de Deus, trazida ao nosso conhecimento, que o nosso Senhor é o único mediador. Somente através deste Filho que o Deus enviou, você pode chegar a este Deus. Somente através deste Filho unigênito, que quer dizer que tem a mesma natureza de Deus Pai, você pode chegar até este Deus. Somente através do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, é que eu e você sabemos o caminho para chegar até o Pai. Pois que Cristo, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da chegada de Cristo, através deste resgate pela vida do Senhor Jesus Cristo, revela o grande amor e compaixão e misericórdia de Deus para conosco. Nos mostra isto. Deixa eu mostrar também para vocês o tópico 3 aqui, ponto 3, tópico 3 não, desculpa, o ponto 3 que diz assim: o Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar,
A ideia aqui é um presente gracioso de Deus. Seu amor soberano. O Pai ofereceu a sua dádiva mais preciosa, seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Será que você teria coragem de entregar o seu filho pela vida de alguém, para salvar alguém? Será que você teria esta coragem? Por mais que você gostasse ou amasse alguém, você entregaria teu filho? Esse grande amor demonstrado pelo nosso Deus, se isso não for amor, então eu não sei. Se isso não for amor, mas isto é a maneira mais extraordinária que Deus manifestou o seu grande amor. Não existe amor maior que esse para com a humanidade. E essa dinâmica revela a harmonia, a unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. Havia uma única vontade e havia um único propósito de nosso Deus quando Cristo veio à Terra. Eu vou repetir para que você possa entender. Havia uma única vontade e um único propósito do nosso Deus quando Cristo veio à Terra. Você sabe qual é esta vontade do nosso Deus? Você sabe qual era este propósito do nosso Deus? Cristo, ele disse que não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Esse nosso Senhor, ele veio e mostrou, revelou o grande amor de Deus, nos trouxe a paz aos nossos corações, nos trouxe o direito de vida eterna, nos trouxe o direito de ser chamados filhos de Deus. Ele, a sua missão, nos mostrou o quão grande é o nosso Deus em misericórdia, em perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. O Senhor, ele demonstrou através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que obedeceu o Pai em todos os detalhes, vindo sobre a terra e obedecendo à vontade do Pai. Quero já dar início aqui no tópico 2, que diz assim: o Filho e a plenitude dos tempos. Esta palavra plenitude, que quer dizer algo completo, né? Segundo o dicionário, é algo completo. Então, foi no tempo determinado por nosso Deus. O tempo determinado por nosso Deus. E todas as coisas que estavam acontecendo na terra estavam contribuindo para a chegada do Messias. Estavam contribuindo, ou seja, havia um plano perfeito de Deus. E tudo foi se cumprindo, acontecendo conforme deveria acontecer para a chegada de Cristo. Bem verdade que também a lição vai nos mostrar que algumas pessoas, alguns religiosos, eles permaneciam ali sem querer poder enxergar, porque eles estavam cegos espiritualmente, e ali eles viviam aquela religiosidade dentro daquilo que aprenderam e da Torá, e não queriam dar ouvidos, não conseguiram perceber a chegada do Filho, mas haviam corações que estavam batendo, palpitando forte, batendo, aguardando a grande chegada do Messias. Havia uma expectativa nesses corações sinceros, nesses corações sensíveis, nesses corações que aguardavam a chegada do Messias. Eles perceberam claramente, pois a palavra do Senhor também nos revela isso, lá em Lucas, no seu capítulo 2, versículo 25 ao 38, né? Havia uma expectativa, havia corações aguardando a chegada do Messias. Olha, na plenitude dos tempos, indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus, ou seja, por nosso Deus, nosso Pai. A sabedoria de Deus, ele determinou, e ao determinar, as coisas na terra foram acontecendo de acordo com que Deus queria que acontecesse. Muitas coisas que aconteceram ali contribuíram
para a chegada de Cristo. Quem sabe você não já se perguntou ou já perguntou para alguém por que Cristo não deixou para vir nos dias de hoje? Por que Cristo não veio agora, nesta que nós temos toda essa tecnologia? Quem sabe Cristo poderia fazer um milagre na praça e alguém estaria lá com o seu celular filmando e mostrando nas redes, nos jornais e em todo o meio de comunicação sendo espalhado. Mas o próprio Cristo, ele disse: bem-aventurado aqueles que irão crer no Senhor sem ver Ele. Bem-aventurados sois vós que está crendo nas palavras de Cristo, que está crendo no que o Senhor nos faz conhecer hoje pela palavra, sem poder enxergar Ele. Bem-aventurado, felizes somos nós que possamos continuar crendo e que a sua fé não seja jamais abalada pelas tecnologias, porque muitos poderiam dizer: Jesus poderia vir nos dias de hoje, mas eu digo novamente a você, Jesus veio no tempo determinado por nosso Deus, e o nosso Deus, ele não erra. O nosso Deus, ele conhece além da curva, ele sabe exatamente como agir e como se deve agir. Olha só o que diz a palavra, o que diz aqui nesta lição, que historicamente naquele momento o cenário que os discípulos estavam vivendo, o cenário que aquele povo estava vivendo, que Israel estava vivendo, era de um domínio romano. E esse domínio romano contribuiu. Por quê? Para muitas coisas. Quais delas? O evangelho, quando foi espalhado, quando o evangelho foi levado às demais pessoas, chegou até as demais pessoas, precisou do quê? Precisou de caminhos, e esses caminhos, estradas, foram construídas pelos romanos para as rotas comerciais que haviam na época. Então essas estradas, esses caminhos construídos, facilitou, ou seja, contribuiu para que o evangelho chegasse às demais aldeias e às demais regiões próximas ali de Jerusalém. Esses caminhos construídos pelos romanos ajudou, ou seja, contribuiu para a evangelização, para que as pessoas pudessem ser alcançadas. Também vale lembrar que também a linguagem da época, o grego koiné, também ele contribuiu, porque era conhecida de todo aquele povo, de todo aquele império daquela época, assim contribuindo. Então tudo aconteceu, não foi por acaso, mas havia um plano perfeito de Deus acontecendo exatamente naquele momento. Foi na plenitude dos tempos a chegada do nosso Senhor. O cenário já estava preparado e também as profecias estavam se cumprindo. Veja bem aqui no ponto 2, o filho nascido sob a lei. O que isso quer dizer? Olha bem, diz assim, a Escritura afirma que o filho veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas, no seu capítulo 4, versículo 4. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu a nossa natureza humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas. Cristo experimentou as fraquezas humanas, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que isso representa? Como um homem, Cristo, ele sentiu fome, mas como Deus, ele multiplicou pães, ele saciou a fome de muitos. Como um homem, Cristo, ele se cansou, mas como Deus, ele tirou o cansaço, fortaleceu, deu força, deu vigor a muitos. Quem sabe você está cansado no dia de hoje, mas eu venho com uma palavra do céu para te dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho que é enviado de Deus, que hoje está à direita de Deus Pai, ele também fortalece a tua vida, revigora as tuas forças, ele te tira todo o cansaço e te dá força para você continuar seguindo em frente. Deixa eu dizer algo mais, que o nosso Senhor Jesus Cristo, nascido sob a lei, que significa também que ele cumpriu
toda a lei mosaica. Aquilo que o homem não estava conseguindo cumprir, aquilo que o homem não conseguia exercer, Jesus Cristo ele cumpriu toda a lei. Ele obedeceu a Deus. Ponto 3. A doação de filhos. A obra do filho apenas não trouxe o perdão, mas também nos deu direito, uma posição de ser chamados filhos de Deus. Eu quero ler com você lá em João, no seu capítulo 1, versículo 12. Também estarei lendo o 13. Vamos acompanhar a leitura. Quem sabe você está se sentindo como alguém desprezado, mas eu quero mostrar para você que se você olhar para Cristo, crer em Cristo, nascer de novo para o nosso Deus, você sim será e estará incluído nesta família de Deus. Porque olha bem o que diz a palavra a qual o nosso irmão João deixou escrito. João, no seu capítulo 1, versículo 12, está assim. Vou ler a partir do 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, se você está crendo, se você crê em Jesus, se você crê e a sua fé está nele, então você também é filho de Deus. Se você confessa que Jesus é o teu único Salvador, que Ele é o teu Senhor, porque muitos só querem apenas a bênção do Pai, muitos só querem apenas as bênçãos do Filho, mas não querem ter o Filho como o seu Senhor, não querem ter o Deus como seu Deus, mas dizem que creem em Deus. Muitos abrem claramente e diz, eu creio em Deus, mas não querem que Deus seja verdadeiramente o seu Deus. Mas aqui podemos ver que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, com o seu sangue, agora Ele nos trouxe o perdão e também nos deu este acesso e este direito, este privilégio de ser chamados filhos de Deus. Amém? Isso aqui é um ponto muito importante para que vocês possam também falar em sala de aula, porque é importante ressaltar aqui que os salvos que fossem adotados como filhos, ou seja, isso foi o plano de salvação do nosso Deus. Salvar, e assim nós sendo salvos, agora fomos adotados, se tornando filho do Criador. Essa doação e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade. Quando você olha para Cristo e aceita Ele como teu Salvador, automaticamente também você recebe o Espírito de Deus. Ele vem fazer morada em nossas vidas para nos auxiliar, para nos instruir, para nos ajudar a permanecer nos caminhos do Senhor. Havia uma profecia lá em Isaías, no seu capítulo 7, versículo 14, e eu quero ler com os irmãos. Isaías
versículos 7 e 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então, podemos ver que o nosso Senhor, ele veio e havia um sinal a qual o povo aguardava, e este sinal ocorreu em Jerusalém, em Belém, e ao acontecer isso, muitos foram avisados, ficaram sabendo da chegada deste Messias, deste rei. Herodes mesmo, um deles, quando soube que tinha chegado um rei, também ficou interessado, aonde disse para uns homens que chegaram até ele, e disse: vão lá, adorem, mas voltem e digam aonde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Mas sabemos que não era a verdadeira intenção de Herodes. Herodes não tinha a intenção de ir até Jesus e olhar para ele como um rei, a qual ele poderia ser aceito e se tornar um filho de Deus. A intenção era outra, mas que você aproveite a oportunidade que Deus está te dando e que a sua intenção seja de se aproximar de Deus através da vida de Cristo, através do nosso Senhor Jesus, olhando para Ele como teu Salvador, adorando, para que eu e você possamos chegar nas mansões celestiais. Tópico 3. A Trindade no plano da salvação. A vontade do Pai realizada pelo Filho. A vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Já observamos aqui que o Pai enviou o Filho. Sim, o Pai enviou o Filho. Mas qual era a vontade? Já falamos aqui. Havia um propósito. Lá em 1 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 3 e 4, tem algo a respeito disso. Anote aí. Pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno, anota esta referência. Esta referência não está. Essa referência ela não está na lição. Embora na lição tenha a referência em 1 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 5, mas esta aqui estarei lendo, nos mostra que esta vontade de Deus. E você está incluso. Eu estou incluso. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 3 aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a seguir, eu vou estar lendo, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Olha a vontade de Deus. Olha o plano de Deus. Olha o propósito de Deus. A vontade de Deus é que você se salve. O propósito de Deus é ter você com Ele. O propósito de Deus foi te resgatar através do Filho. O Senhor quer que você venha ao conhecimento da verdade. E sabe quem é a verdade? É a palavra. Sabe quem é a verdade? É Jesus. Por quê? Olha, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Vamos lá.
Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 38. A obediência de Jesus é perfeita, revelando a plena submissão ao Pai, porque Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Importante notar isso aqui e compartilhar com vocês. Jesus estava fazendo a vontade de Deus, que era a vontade do Pai, e fazendo aquilo que agradava ao Pai. Vamos fazer uma aplicação aqui. Muitos hoje só querem fazer aquilo que agrada ao homem. Querem fazer para que o homem veja que ele está fazendo. Muitos querem fazer, mas para que ele venha a ser aplaudido por alguém. Ele faz para que alguém veja que ele está fazendo. Ele faz pensando em agradar aquela pessoa. Quem sabe para almejar chegar em algum lugar, ou galgar algo, aí ele faz desta forma para agradar. Mas Jesus não se preocupou em fazer nada para agradar nenhum fariseu, nenhum sacerdote da época. Jesus não fez nada para agradar a Caifás. Jesus não fez nada para agradar nenhum sumo sacerdote daquela época. Jesus não fez nada para agradar Herodes. Jesus fez para agradar o Pai. Jesus fez para agradar a Deus. Porque ele disse: faço sempre o que lhe agrada. Ele fazia o que agradava ao Senhor. Então fica esta aplicação, né? Tudo que possamos fazer, que venhamos fazer de forma que possa agradar a Deus. Porque fomos já resgatados da nossa velha maneira de viver. A mediação exclusiva do Filho. A mediação exclusiva do Filho. Porque para que eu possa chegar no reino aonde não pode ser abalado o trono do Senhor, nosso Pai, só existe um caminho: Jesus. Olha bem, ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem, quem sabe, alguns homens, muitos, que têm muito poder aquisitivo, muito recurso. Quem sabe ele pode desenvolver aí dentro, envolver muita tecnologia, querer fazer o melhor foguete tecnológico de toda a década e querer chegar aos céus, explorar, mas eu tenho certeza que este foguete não vai chegar na mansão celestial. Eu tenho certeza que este foguete não vai nem se aproximar dos portões celestiais. Mas aquele que olha para Cristo, ele não só se aproxima dos portões celestiais, mas como ele vai adentrar, vai conhecer o lugar santo, vai estar na mansão do Rei da Glória. Então, para que eu possa chegar neste lugar, eu não preciso de foguete, eu preciso de Jesus. Para eu chegar ao Pai, eu não preciso de atalho, eu preciso de um caminho. E este caminho é Jesus Cristo. Para chegar a lugar aonde a tristeza não existe, não há choro nem morte, eu não preciso de ficar vivendo do jeito que eu estou, do jeito que as pessoas querem, ou seja, do jeito que o mundo quer que você viva, mas que você venha viver uma vida na contramão do mundo, porque na contramão do mundo você alcança e chega no lugar da morada do Senhor. Vejamos o que está lá em 1 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 5, diz assim, é a leitura que eu fiz, né? Porque há um só Deus
mediador, há um só Deus e um só mediador, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Porque existem tantas coisas hoje que muitos não olham para Cristo, não buscam ajuda no Senhor, não olham para Ele como Redentor, mas pedem ajuda a tantos outros deuses. Existem vários deuses, então cada um escolhe o seu Deus, mas o Senhor, você tem o livre-arbítrio, você escolhe o Deus que você quer, mas eu tenho a liberdade de poder falar dentro das Escrituras, porque ela me revela que só existe um mediador. Então eu creio nesta palavra e assim eu posso dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Estou te mostrando, mas você tem a escolha. Aplicação da salvação. O Espírito Santo, aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento. Então este Espírito, ele ensina, ele auxilia, ele mostra a verdade. Este Espírito, ele vem, ele regenera a vida do pecador, ele transforma o pecador, ele muda. Este Espírito, ele sela como o Filho do Senhor, o Filho de Deus, ele sela, ele diz, esse daqui pertence ao Pai, e aí esse daqui é do Senhor. Ele mostra quem é, ele transforma a vida do homem, ajudando o homem nesta caminhada que não é fácil nessa terra, pois é uma terra corrompida, é uma terra onde a corrupção está de todos os lados, mas o Senhor, o Espírito da Verdade, vai nos auxiliando a viver uma vida justa, a buscar os caminhos, a ser melhor, porque quanto mais buscarmos ao Senhor, quanto mais buscarmos conhecer mais sobre Ele, menos erramos, e aí nós vamos, um dia após dia, até se tornar um dia perfeito, ou seja, é um progresso, dia após dia, pouco a pouco, com a ajuda do Espírito Santo, mas entenda uma coisa, mas você precisa ser perseverante, porque lá em Mateus 24:13 vai dizer que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Então não deixe, não desanime, não pare na caminhada, prossiga em frente, olhando para Cristo como teu único Salvador, Redentor da tua vida, da tua casa, para você alcançar a vitória. A conclusão dessa lição vai dizer assim: o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo neste plano de salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando o Filho no tempo certo, na plenitude do tempo qual ele mesmo determinou. Já encerrando aqui e falando desse amor, deixa eu dizer desse amor de Deus para conosco. Sabe por que a Bíblia vai nos revelar? João, ele vai dizer, quando o nosso irmão João vai falar desse amor de Deus para com a humanidade, ele faz uma ressalva, ele aborda um ponto, fazendo o homem olhar e entender que assim como Deus amou o mundo, assim como Deus amou o pecador, assim como Deus nos amou e nós éramos indignos, nós não éramos merecedores, mas fomos alcançados pela sua graça, favor imerecido, amor e misericórdia e bondade de Deus para conosco, assim Deus também quer que o homem ame uns aos outros. Esse também é um ponto muito importante, porque João, quando falou do amor de Deus, ele fez este link. Ele disse, é amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus, amar ao Senhor em vertical e amar o próximo horizontal. Porque muitos dizem amar a Deus, mas não ama na horizontal.
E aí vai vir a repreensão da vinda, uma exortação de João, onde ele diz: como que pode, como que você pode dizer que ama a Deus a qual você não vê e não consegue amar o seu irmão ao qual você está vendo? Fica este ponto aí para você refletir. E assim encerramos. Espero que vocês tenham gostado dessa lição, dessa pré-aula, e que você possa ter uma ótima aula aí com seus alunos. E ficamos por aqui. E a próxima lição será a paternidade divina, lição de número 4. E aqui fico deixando meu abraço e a paz do Senhor para todos. Deus abençoe.